Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Crimes que atravessam fronteiras, fugas impressionantes e esconderijos que até hoje são um mistério. Como recapturar um fugitivo que tem ligações com traficantes na Europa e na América do Sul? Eles cometem crimes, desafiam a lei, fogem e se escondem. São os foragidos da justiça. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem pelo menos 310 mil criminosos procurados que usam disfarces, identidades falsas e têm ajuda de terceiros. A série de reportagens especiais do Jornal da Record mostra o perfil dos foragidos mais procurados do país e como estão as buscas das autoridades por esses criminosos. As reportagens são sobre as histórias de Maria do Pó, André do Rap, Joanil Lima, João Cabeludo e Leomar Barbosa, mais conhecido como Playboy. Como esses criminosos conseguiram escapar da prisão? Como funciona o trabalho da polícia na procura por foragidos? E quais são as maiores dificuldades encontradas? O 15 Minutos de hoje discute este assunto sobre este cenário com a desembargadora Ivana Davi. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora. Muito obrigada, e eu é que agradeço sempre, Celso. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record, Rogério Guimarães. Rogério, na série Procurados, vocês mostram como estão as buscas das autoridades pelos criminosos que fazem parte da lista dos mais procurados do Brasil. O primeiro episódio, por exemplo, trata sobre a caça a uma das maiores traficantes do país, Maria do Pó. Olá, Celso, obrigado pelo convite. Oi, doutor Ivana. Exatamente, Celso. A Sônia Aparecida Rossi, a Maria do Pó, está foragida desde 2006. Com 62 anos, ela também é a mais velha da lista de procurados. A Sônia é condenada a mais de 54 anos de prisão por tráfico de drogas e falsidade ideológica. Há 17 anos, a polícia busca pistas sobre o paradeiro dela. Quando fugiu da cadeia, Maria do Pó tinha 45 anos de idade. A arte forense da Polícia Civil de São Paulo tentou simular o envelhecimento do rosto da foragida, mas não conseguiu terminar o retrato. A dúvida é, ela ainda está viva? Doutora Ivana, prender Maria do Pó sempre foi um desafio para a polícia. Ela já conseguiu escapar da cadeia 2 vezes e em uma das fugas saiu pela porta da frente. O que explica essa vulnerabilidade no sistema prisional brasileiro? Esse é um grande desafio para o sistema de justiça, né? O primeiro desafio para o sistema de justiça é sempre a polícia judiciária identificar o autor do crime, investigar e trazer ao Poder Judiciário com as provas, né? E ao final se reconhecer a responsabilidade criminal. Até aí, né, tudo funcionou. Depois de condenado, expedido o mandado de prisão, já que em alguns processos ela não respondeu presa, o sistema de justiça agora procura a condenada, né, para que venha ao sistema e agora de execução criminal e cumpra a sua pena. Entretanto, a Maria do Pó, e eu acompanhei desde o começo todo o caminho criminoso que ela teve, ela sempre foi uma criminosa audaciosa ao seu tempo. Naquela época, e isso mais de 16 anos atrás, quando ela começava dentro das organizações criminosas, ela era uma mulher temida. Naquela estrutura de crime organizado, de facção criminosa, de tráfico internacional, não existiam mulheres com essa força que fossem eventualmente respeitadas, né, pelos grandes líderes da facção criminosa. Saiu pela porta da frente, e isso se dá com certeza em razão de uma corrupção, né, porque uma presa não pode trocar do sistema prisional. Depois, uma presa perigosa como aquela, que tinha um perfil, não poderia estar trabalhando do lado externo de um presídio, e saiu, segundo consta, caminhando tranquilamente por uma avenida na zona norte da nossa capital, movimentadíssima. Agora, doutora Ivana, mesmo quando um criminoso fica foragido por muitos anos, como no caso da Maria do Pó, as investigações continuam. Existe aí um prazo para esses criminosos serem capturados e muitos podem não ser punidos? Depois da condenação, se inicia o que nós chamamos de prazo prescricional. É um prazo que o Estado tem, dependendo de cada conduta criminosa, dependendo da condenação, né, do valor do X da condenação, para executar a pena. Enquanto Maria do Pó ou outros criminosos estão foragidos, essa prescrição está correndo. E no caso dela, tem mais um detalhe. A idade dela, pelo Código Penal, a prescrição começa a ser contada pela metade. Então, ela tem a favor dela, primeiro, o tempo, a dificuldade do Estado em encontrar a Maria do Pó. Ela continua sendo monitorada, inclusive está no que a gente chama de profusão vermelha, que é onde os mandados de prisão estão cadastrados na Interpol. Então, o juiz, em 2032, vence o mandado de prisão. Esse mandado terá que ser renovado e, com certeza, se ela não for encontrada, ainda
vai acabar sendo agraciada pelo que nós chamamos de prescrição. Doutora Ivana, as buscas continuam, as autoridades vão atrás de pistas, inclusive dos próprios familiares. Afinal, muitos foragidos podem receber ajuda de terceiros. Sim, existe uma ligação, ainda que ela esteja fora do país, como alguns imaginam, outros já acham que não, que ela está aqui no Brasil. A tentativa da polícia, a gente tem a divisão de capturas, que é uma divisão, né, que tem por função dentro da polícia judiciária de cumprir esses mandados de prisão, um controle, uma tentativa de controle, de identificar algum parentesco que tenha uma ligação com ela e, finalmente, ser cumprido esse mandado de prisão que está em aberto. Agora, na fronteira do Brasil com o Paraguai, a polícia tenta aí encontrar o paradeiro de um matador de aluguel foragido há 4 anos, Joanil Miranda Lima. Segundo o Ministério Público, ele é responsável pela morte de 3 pessoas e suspeito de envolvimento em outros 2 assassinatos. Apesar das buscas, Joanil Miranda não foi preso até o momento. Não há qualquer pista do paradeiro dele. E uma das suspeitas é de que o criminoso tenha fugido para o Paraguai, talvez Bolívia. Doutora, muitos desses criminosos podem estar no exterior. O que facilita essa fuga? Pois é, nós temos uma questão no nosso país, Celso, que é geopolítica. O Brasil tem uma fronteira de 16 mil quilômetros seca e nós temos, por incrível que pareça, em 10 países, a América do Sul tem 12, nós temos 10 fronteiras, que são 30 ruas. Então, o criminoso procurado atravessa uma rua, por exemplo, em Pedro Juan Cavaleiro, ele já está fora da jurisdição nossa, fora da atribuição da polícia. E ela entra em outro país e, teoricamente, o Brasil perde esse poder de invadir o outro país e cumprir esse mandado de prisão. O Paraguai é um dos países que não tem, assim como a Bolívia e a Colômbia, muita facilidade em conversar com as outras polícias. E isso gera, para nós que temos foragidos naquele país, uma dificuldade em tese intransponível, porque nós, teoricamente, não podemos invadir o país vizinho para cumprir um mandado de prisão nosso. Se não tiver na Interpol, na Profusão Vermelha, teoricamente não pode ser cumprido em outro país. Então o Brasil depende de convenções internacionais, de acordos com outros países vizinhos, para poder cumprir, por exemplo, o mandado de prisão. Doutora, os crimes praticados por Joanil levaram o nome dele a 2 listas, dos criminosos mais procurados do Brasil e de pessoas procuradas pela Interpol. Como funciona essa organização? E qual a relação dela com as autoridades brasileiras? A Interpol, ela tem uma ligação de convenções internacionais, se não me engano são 196 países na ONU, 192 fazem parte da Interpol. Na verdade, a Interpol, quem coordena tudo isso é o Ministério da Justiça. Existe anualmente uma escolha, né, efetivada dentro da periculosidade, do tempo de prisão, de toda aquela circunstância da conduta criminosa daquele indivíduo, e ela elenca, né, os 10 mais procurados daquele ano. E aí você entra nessa lista de Profusão Vermelha e mundialmente qualquer polícia, parte da Interpol, pode cumprir um mandado de prisão contra qualquer daqueles procurados, desses top 10, como a gente chama. Mas cada estado, Celso, também tem a sua lista de procurados. Então, por exemplo, Maria do Pó, ela faz parte da nossa lista de procurados do estado de São Paulo e da Interpol, porque todas as polícias, de forma mais, por via de comunicação, o mundo digital hoje, né, possibilita, e o CNJ hoje tem um Banco Nacional de Mandado de Prisão, ela possibilita o conhecimento, né, de quem é procurado ou não. E isso, de alguma forma, né, seria um caminho para que alguma polícia, seja no nosso território, seja dentro da Interpol, cumpra efetivamente o mandado de prisão contra esses condenados, procurados, agora sim, em todo o mundo. Agora, um dos principais chefes da maior facção criminosa do Brasil, o André do Rap, chegou a ser preso, mas foi solto após uma decisão judicial. Horas depois da soltura, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou o retorno de André do Rap à prisão, mas já era tarde, né? E de acordo com as investigações, André embarcou numa aeronave particular e deixou o país. Doutora Ivana, como recapturar um fugitivo que tem ligações com traficantes na Europa e na América do Sul? Celso, isso gera no sistema de justiça como um todo, e começa lá na polícia judiciária ou na polícia militar, que estão lá na ponta, até chegar na Corte Constitucional, eu diria um constrangimento insuperável, né? Um indivíduo procurado pela justiça, eu chamo André do Rap do representante comercial do narcotráfico, e ele tinha um diferencial que ele garantia a entrega da droga no destino. Essa era a força do André do Rap quando ele vende o entorpecente para outros países. Por quê? Porque, por exemplo, né, se a droga é apreendida entre entrar pelo Paraguai e até ser metida, saída
via de regra, pelo mar e chega, por exemplo, na África, se a droga não chegasse, André do Rap pagava. Isso fez dele um diferencial onde o crime organizado confiava em comprar a droga dele. Então ele é um preso, um criminoso procurado, ele ainda tem processos em andamento que chama a atenção até pela sua própria expertise dentro do crime. Ele chama a atenção dentro da organização e saiu por ordem judicial, literalmente, né, numa liminar de habeas corpus, quer dizer, nem foi analisado o mérito da questão, pela porta da frente. Segundo investigações da própria polícia, que ficou indignada com tudo isso, né, nós temos vários promotores de justiça, vários delegados que estudam isso, ele saiu do país usando uma aeronave numa pista clandestina e foi atravessar a fronteira e provavelmente ele se encontra na Bolívia. Há quem diga que ele ainda transite pelo nosso território, que ele continua praticando o tráfico de entorpecente, em que pese foragido, continua garantindo a venda da droga, ou seja, continua cada vez mais se enriquecendo como narcotraficante, em que pese procurado pela justiça, já que aquela decisão liminar foi cassada pelo ministro Fux horas depois. A gente pode dizer que a morosidade da justiça brasileira propiciou o habeas corpus que permitiu a liberdade dele, doutora? Então, isso é uma outra questão que a gente tem que ter coragem de enfrentar. O tema de recursos possibilita essa discussão em que pese o juiz está no primeiro grau, fazendo audiência de custódia, fazendo toda a instrução. Depois o Tribunal Estadual, que é o nosso tribunal aqui de São Paulo, manter a decisão por uma questão processual. E aí você tem o Ministério Público e a Defesa que cumprem o que está na lei. Ele foi ganhando tempo a ponto de provocar uma corte constitucional e levantar a tese que ele estava preso além do tempo necessário. Um outro foragido da nossa série, João Aparecido Ferraz Neto, o João Cabeludo. Ele é traficante de drogas, assaltante e assassino. Está foragido desde 2016. Em 2022, a polícia realizou uma operação que apreendeu e bloqueou bens avaliados em 150 milhões de reais que seriam do traficante e estavam em nome de terceiros. Doutora Ivana, ainda que de forma discreta, esses criminosos continuam atuando? Olha, pelo que a gente percebe nas investigações e hoje, graças à tecnologia e ao mundo digital, né, até indivíduos que se encontram presos, o tráfico de entorpecentes é um meio de vida. Você prende o traficante, ele pode estar onde estiver. Se ele tiver controle da sua organização criminosa, ele continua atuando no tráfico de drogas. Se ele sai do país, ele continua atuando no tráfico de drogas. E o João Cabeludo é um procurado que, na verdade, ele começa a sua vida criminosa muito jovem, praticando naquela época roubo a banco, roubo a veículos e transporte de dinheiro, que já era uma criminalidade, ainda como é hoje, muito agressiva, né, porque explodem, porque usam violência física, e começou a vida dele assim. Depois migrou para o tráfico de entorpecentes e ficou, como a gente percebe nessa última operação, inclusive onde lava dinheiro em hospital, em serviços públicos de coleta de lixo, e investindo, e esse investimento sempre é entre aspas, o dinheiro que ele auferiu e ofere no tráfico de entorpecentes. Agora, Leomar Oliveira Barbosa, conhecido como Leozinho e Playboy, está foragido desde 2018. Ele foi condenado a mais de 36 anos de prisão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Considerado o braço direito de Fernandinho Beiramar, líder da maior facção do Rio de Janeiro. Quando estava no presídio, ele encontrava uma maneira de ter acesso a celular para continuar aí no comando do tráfico. O Leomar já foi preso várias vezes e tem experiência em ficar foragido. As consequências para o Estado e para a sociedade com esses criminosos nas ruas, hein, doutora? É triste e preocupante, né? Você já está falando de um criminoso condenado e foragido por outra facção criminosa. Esse preso é considerado um dos braços, está em liberdade e, ao que nós percebemos, continua praticando tráfico de entorpecente e enriquecendo graças à sua situação processual. É um indivíduo procurado pela justiça, entretanto, não encontrado, pelo menos no nosso território, que pese todo o trabalho que as polícias têm realizado no encontro desses indivíduos. Doutora, muitas denúncias valem dinheiro. Existe um programa de recompensa da polícia. Como ele funciona? E como denunciar? A população pode e deve auxiliar a polícia a esclarecer crimes ou localizar foragidos da justiça? A sociedade pode e deve, né? Existe um canal para essa comunicação, ela é sempre anônima. O criminoso procurado jamais terá conhecimento dessa situação. Isso é um sistema que garante a segurança daquele que forma
né, localização ou pelo menos dá alguma dica, e o Estado, por forma de lei, devidamente regulamentado, paga essa pessoa. Ela merece um prêmio, eu prefiro colocar assim, por esse trabalho que ele faz em relação à sociedade, em relação à segurança pública. E é um trabalho que diferencia e que ajuda, é uma ferramenta de encontrar aquele que a justiça já declarou responsável criminal. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da desembargadora Ivana Davi. Muito obrigado, doutora. Eu é que agradeço a oportunidade e espero de alguma forma ter auxiliado. Sem dúvida, doutora. E agradeço também a presença do repórter da Record, Rogério Guimarães. Obrigado, Rogério. Muito obrigado, Celso, pela oportunidade. Até a próxima. Obrigado para você também, doutora Ivana. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.